Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim, e estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe também eles, nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa que comer? E responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E lançaram-lhe, pois, e já não podiam tirar, pela multidão dos peixes. E então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixe. Logo que saltaram da terra, viram brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Glórias a Deus. Vamos repetir o versículo, o último versículo, que diz assim: e disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus. Deus é fiel. Com a tua vida, com a minha vida, com as nossas vidas. A Bíblia diz que Ele não mudou e não vai mudar. Antes, tudo aquilo que Ele falou há de se cumprir. Aqui onde nós lemos, está bem claro a leitura. Os discípulos de Jesus, uma parte deles, resolveram voltar às práticas de antes. E qual era a prática de antes? Voltar ao seu trabalho cotidiano, a pescaria. Se observarmos muito bem, aqui os discípulos de Jesus se enfadaram no caminho em que Jesus Cristo o havia os colocado. Jesus Cristo havia dado ordem aos discípulos, dizendo: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é muito sério, essa palavra que nós lemos hoje, porque Jesus, Ele já não estava mais aqui na terra. A presença dele estava, mas Ele pessoalmente não. Jesus, Ele estava no céu, porque a parte dele Jesus já havia cumprido. E nós entendemos muito bem isso quando
estavam todos os discípulos reunidos num lugar, e Jesus abençoa aqueles discípulos e vai embora nas nuvens, todo mundo olhando. Aí Jesus atravessa as nuvens e desaparece. Aí 2 anjos aparecem naquele momento, todo mundo olhando para cima. Aí os 2 anjos dizem: varões galileus, por que olhais para o alto? O mesmo Cristo que foi, em breve, um dia voltará. Façai o que ele vos ordenou. E a Bíblia diz que os discípulos foram todos com alegria e estavam sempre no templo, dando glória a Deus, aleluia. Só que o que acontece? A perseguição aumentou, a luta aumentou, a dificuldade aumentou, a contenda aumentou, a fofoca aumentou, a calúnia aumentou, a conspiração aumentou, o tititi aumentou, e os discípulos ficaram, muitos desses discípulos ficaram acuados, ficaram tristes, e muitos deles até pensavam assim: desde quando o Senhor foi para o céu, tudo continuou do mesmo jeito. Ele falou que ia voltar, e até agora não voltou, e a luta está aumentando, o Império Romano fazendo leis e mais leis, decretando decretos reais e imperiais, e nós estamos aqui nesse estreito todo. Aí o que acontece? Muitos dos discípulos começam a ficar enfadados, começam a pensar: isso não é vida. Por isso que está escrito aqui em João, nós lemos João, capítulo 21, do 1 ao 12. Os discípulos voltaram a fazer o que antes faziam, os seus trabalhos cotidianos, e deixaram a obra de Deus de lado. Não quiseram mais saber da obra de Deus. De detalhe, irmão, o líder desviou, se afastou das coisas de Deus. Os que estavam seguindo aquele líder foram tudo junto. Eles se esqueceram que salvação é individual. Cada um vai dar conta de si a Deus. Aí o que acontece? Vamos na leitura. Versículo 1. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Imagine, irmão, Jesus estava lá em cima, lá no céu, sentado ao lado do trono de Deus, conversando com o Pai. O Espírito Santo sendo derramado aqui na terra sobre toda a carne. Nossos filhos e nossas filhas profetizarão, terão sonhos, terão visões. Jesus está lá em cima do lado do Pai, cumprimenta todo mundo quando chega no céu. Não falei para vocês, se eu voltar, olha eu aqui de volta. Eu estava na terra, mas voltei para o céu. Estou aqui, meus irmãos. Estou aqui, meus amigos. Aí Jesus conversa com um, conversa com o outro, conversa com o Pai. O tempo vai andando, está só alegria, só glória lá no céu. E a luta e a prova aumentando aqui na terra. E os discípulos se enfadaram. E os discípulos resolveram largar a obra de Deus e voltar para a sua vida cotidiana. E o que acontece? Eu entendo assim, irmão. Jesus já era para Deus, para o Pai: meu Pai, eu preciso voltar à terra novamente. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus, você já fez a tua